As 10 pragas do Egito. Eu sou Moisés, e vi o poder de Deus manifestar-se como nunca antes na história da humanidade. Quando o Altíssimo me chamou no deserto, em meio à sarça que ardia e não se consumia, ele prometeu libertar seu povo da escravidão. Mas libertar Israel não seria uma tarefa simples, porque o coração do faraó era endurecido como pedra, e o orgulho do Egito desafiava o próprio Deus. Entrei no suntuoso palácio de Faraó com meu irmão Arão ao meu lado. Diante do trono dourado, cercado por guardas e cortesãos, declarei as palavras do Altíssimo. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O faraó riu, um som seco e desdenhoso que ecoou pelo salão. Seu olhar era frio, arrogante. Quem é o Senhor, para que eu obedeça à sua voz? Eu não conheço o Senhor, e também não deixarei Israel partir. Como sinal, Arão lançou o cajado diante do rei, e ele se transformou em uma serpente viva, sibilando no chão polido. Os magos do Egito, com seus truques, fizeram o mesmo. Mas o cajado de Arão, agora uma serpente divina, devorou todas as outras. Ainda assim, o coração de Faraó permaneceu endurecido. O primeiro golpe veio sobre o Nilo. Às margens do rio, a fonte de vida do Egito, toquei as águas com o cajado. Imediatamente, o rio tornou-se sangue. Os peixes morreram, o ar se encheu de um cheiro de podridão, e por 7 longos dias o Egito gemeu de sede. Mas o faraó não se curvou. Depois vieram as rãs. Uma maré verde e gosmenta que invadiu o palácio, as camas, as panelas, os templos dos deuses egípcios. Em desespero, Faraó prometeu libertar o povo, mas assim que as rãs desapareceram, sua palavra se desfez. Então vieram os piolhos, uma poeira viva que infestou homens e animais, um tormento incessante. Seus próprios magos, incapazes de replicar o milagre, confessaram: isto é o dedo de Deus. Mas o faraó ainda endureceu o coração. Enxames de moscas tomaram a terra, um zumbido ensurdecedor que encheu o ar e tornou a vida insuportável. Em seguida, veio a peste sobre os rebanhos. Bois, cavalos e camelos, a riqueza do Egito, caíram mortos nos campos. Mas em Gósen, a terra onde habitava o povo de Israel, nada foi tocado. Faraó viu a distinção, ficou furioso, mas não cedeu. Então, sob a ordem de Deus, tomei cinzas e as lancei ao ar diante dele. E surgiram úlceras dolorosas em homens e animais. Os magos, antes tão orgulhosos, agora estavam cobertos de feridas e já não podiam se apresentar diante do rei. O céu se abriu em fúria. Raios cortavam o horizonte e uma chuva de granizo e fogo destruiu plantações, casas e árvores. A devastação era total. Somente a terra de Gósen permaneceu intacta. Por um instante, o faraó pareceu quebrar. Ele me chamou e disse: pequei desta vez, o Senhor é justo. Mas quando a tempestade cessou, seu coração voltou a ser pedra. Vieram então os gafanhotos, uma nuvem escura que cobriu o sol. O que o granizo deixara para trás, eles devoraram. O Egito, antes esplendoroso e verdejante, tornou-se um deserto de silêncio e desolação. Então, a 9ª praga. Deus ordenou: estende a mão para o céu. E o Egito mergulhou em trevas densas por 3 dias. Trevas que se podiam tocar. Uma escuridão opressiva e assustadora. Ninguém via o outro, ninguém saía do lugar. Mas na terra de Gósen, para o povo de Israel, havia luz. Finalmente, Deus me disse: ainda trarei uma praga sobre Faraó, a última, e depois disso, ele vos deixará ir. Naquela noite fatídica, cada família de Israel sacrificou um cordeiro e marcou os umbrais de suas portas com o sangue. Era a primeira Páscoa, a noite da passagem. O anjo da morte passou sobre o Egito. Onde havia o sinal do sangue, ele não entrou. Mas nas casas dos egípcios, desde o palácio real até a masmorra mais humilde, desde o filho primogênito de Faraó até o do servo,
houve um grito de pranto e desespero. Naquela madrugada, o rei me chamou, não com arrogância, mas com a voz quebrada pelo luto, e gritou: Leva teu povo, saiam do meio de nós, vão e sirvam ao vosso Deus. E assim, o Egito, que antes se exaltava como um império invencível, curvou-se diante do Deus de Israel. As pragas não foram apenas juízos, foram sinais poderosos, sinais para que o mundo soubesse que há um só Deus acima de todos os reis e de todas as nações. E quando o sangue nos protegeu, quando a morte passou por nós e a liberdade finalmente se aproximou, Israel aprendeu que o poder de Deus não se revela apenas para destruir, mas, acima de tudo, para libertar. Eu sou Moisés, e diante das águas do Nilo transformadas em sangue, aprendi que nenhum império, por mais poderoso que seja, pode resistir à vontade do Eterno. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de fé e libertação. Inscreva-se no canal para mais relatos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.